Nosso podcast Conversa Fiada. É o 4º episódio. De Conversa Fiada, como eu sempre digo no início, não tem nada. O que tem é um bate-papo descontraído, muito legal, com gente que faz história, gente que faz a diferença na sociedade do Vale do Iguaçu. Então hoje estamos nos encontrando pela 4ª vez com o nosso Conversa Fiada. E nesse 4º episódio do nosso Conversa Fiada, estamos recebendo aí a primeira mulher a participar do nosso podcast. Hoje eu falo com a Rainilda Fresleb. É uma mulher empoderada, contabilista, que tem um trabalho bastante grande dentro da sociedade de União da Vitória, de Porto União. E é um prazer muito grande, eu agradeço, Rainilda, pela tua presença, por você aceitar em fazer parte desse projeto nosso que só está começando. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu agradeço o convite. Fico muito honrada por poder participar. Obrigado mesmo. Mas antes de começarmos a conversar com a Rainilda, eu quero pedir um favor para você que está nos assistindo, amigo internauta. Compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos começando, compartilhe para os seus amigos. E outra coisa também que é necessário, faça os seus comentários, dê seu like, se você gostou ou se não gostou, se manifeste. Esse é um programa democrático, não faço sozinho, tenho uma equipe e, acima de tudo, as pessoas que nós convidamos para que venham falar assuntos que sejam pertinentes, interessantes para a nossa sociedade. Para quem não sabe, nós estamos localizados na cidade de Porto União, mas eu não, Santa Catarina, Planalto Norte. Mas eu não posso deixar de falar também de União da Vitória, Paraná. São as duas cidades juntas. O que separa é a antiga estrada de ferro, ainda lá do período do contestado, que, falando em contestado, nós vamos conversar em outro programa que tem muito assunto nessa época. Bom, Rainilda, como foi sua infância? Como começou a história da sua família? Olha, a gente teve uma infância muito pobre, crescemos no interior, né, na cidade de Porto União, interior, município, né, de Porto União, uma localidade chamada São José do Maratá, bem pequenininha. Depois a gente veio morar em Maratá. Éramos pobres, mas muito felizes. Eu sempre digo que a gente era rico, na verdade, porque nunca nos faltou nada. Tínhamos muito pouco, mas nunca nos faltou nada, né? Então é importante isso. Tinha a possibilidade da sustentação. Os pais trabalhavam na lavoura e depois, mais tarde, meu pai comprou um comércio na localidade de Maratá e lá, então, a gente se criou até uns 15, 16 anos. Aí que a gente veio para cá, para Porto União, para a cidade, né? Para a cidade, né? Que os nossos pais, eu lembro que os pais, meus avós falavam, vamos para a cidade. A gente morava no interior também, vamos para a cidade. Bom, gente, para quem não sabe, a Rainilda... Bom, nós vamos estar falando, claro, da comunidade germânica. E, dentre os assuntos, a Rainilda, para quem não sabe, ela faz parte da Comissão Nacional que está organizando já a comemoração dos 200 anos da imigração germânica no Brasil. Essa comemoração vai acontecer no ano que vem, em 2024. Então, veja que importância tem o trabalho que a Rainilda vem fazendo, que ela foi convidada pelo consulado germânico no Brasil para que fizesse parte dessa comissão. Mas nós vamos chegar lá nessa programação. E sua família, oriunda, claro, da Alemanha, quem vem? Seu avô? Sim, lá da minha avó materna, avô materno, eles vieram por cerca de 1923, aí eles vieram para o Brasil de navio e eles saíram de Hamburgo, né, na Alemanha, e vieram para cá. Na verdade, originários de Oberkirch, né, que era uma cidade da Alemanha lá no pé da Floresta Negra, uma região lindíssima que eu já fui conhecer, inclusive é maravilhosa a região. Mas eles, depois da guerra, né, onde meu avô participou também. Primeira Guerra Mundial. E daí, então, ele veio para cá para poder, com promessas, né, do governo brasileiro, que estava aceitando os imigrantes e tal. Ele veio nesta mesma turma, que veio uma grande turma de lá, ele veio junto. Seu avô, então, em 1923 chegou aqui, um tempo depois da guerra. Mas
Os alemães, os germânicos, os alemães chegaram há 200 anos, também com essa promessa de uma condição de vida melhor do que estavam vivendo naquele período lá na Alemanha. Isso. Eles vieram com promessa do governo brasileiro até de receberem terras para trabalhar, que o governo brasileiro ia dar uma sustentabilidade, inclusive monetária, né? E isso acabou não acontecendo, então eles sofreram muito, os primeiros que vieram sofreram demais, né? Sem contar que a região... Não podiam voltar? Não podiam voltar, não tinham dinheiro para voltar, não tinham condições nem de vir, então o governo que os trouxe, né? E depois, então, para trabalhar, não conheciam muita coisa. Meus avós sofreram muito, porque, na verdade, meu avô era marceneiro lá. Nunca trabalhou na roça, não conhecia nada. A minha avó morava na cidade, né? No centro urbano, então também não conhecia nada. Então, eles vieram para cá, chegaram no Porto de São Francisco, depois de lá foram a Curitiba, e de Curitiba um conhecido os trouxe para cá, para trabalhar na lavoura, onde eles não conheciam absolutamente nada. E de que forma eles vieram de Curitiba para cá? De carroça. De carroça. Era então, bem complicado. Levaram Dias para chegar. Muito sofrimento, né? Mas eles eram pessoas fortes, como tinham passado a guerra, eu acho que para eles era até melhor do que como eles estavam enfrentando, que lá faltava tudo. Mesmo com as dificuldades aqui, a gente estaria numa situação melhor pelo fato da Europa toda lá. Não tinha alimentação, não tinha nada, e sofriam muito, né? E como começa? Eu vejo assim que a comunidade germânica, a nível de região, e principalmente aqui em Porto União, União da Vitória, ela é bastante organizada. Com o tempo, foi se organizando naturalmente, não? Isso é uma coisa peculiar, né, dos germânicos, né, de origem alemã, porque esse pessoal, eles são muito trabalhadores, né, trabalham, abraçam a causa, formam comunidades, e nessas comunidades eles trabalham muito organizados, sempre foi assim. E pode ver que até hoje em dia, onde tem comunidade de origem germânica, não que as outras entidades não façam a mesma coisa, ou não, mas onde tem os germânicos, eles são unidos e trabalhadores, e se organizam na comunidade. Mas essa disciplina, Rainilda, você acredita que vem da experiência de vida ainda lá, de gerações passadas lá na Alemanha, e que foi repassando para gerações contemporâneas? Eu acho que sim. E também acho que foram aperfeiçoando, porque a necessidade, quando eles vieram para cá, os tornou comunidade. Porque eles não podiam, um dependia do outro para construir a casa. Tanto é que meu avô, quando eles vieram numa equipe grande, várias famílias, né? Então, eles tinham um barracão onde eles moravam todos juntos. E depois, um a um, foram construindo suas casinhas, pau a pique, né? Mas foram fazendo suas casinhas um por um. Então, um ajudando o outro a construir para depois cada um viver a sua vida. A sua vida. Bom, evidente que a experiência de estar fora do país de origem, chegar aqui, se vender uma ideia, era outra realidade, acabou fortalecendo e unindo essas comunidades. Porque eles não sabiam a língua, não sabiam falar, não sabiam. Então, eles tinham que se segurar um no outro para poder sobreviver, porque eles não tinham entendimento. E eles perderam muito as coisas que o vô trouxe na mudança, assim, eles foram perdendo, vendendo a preço de banana, às vezes porque não conheciam nem a moeda direito, não conheciam nada. Então, vieram de navio, imagine o tempo que levou de sair da Alemanha para chegar ao Brasil. Muito tempo, né? Tanto é que eles chegaram aqui no Brasil com 2 filhas, uma nasceu no navio, porque eles saíram de lá com uma só. Então, no período, a avó, eu acho que estava grávida de 6 ou 7 meses, acabou nascendo no navio, a segunda filha. Os seus pais nasceram no Brasil? No Brasil, a minha mãe. A sua mãe? Já nasceu no Brasil. E o meu pai, ele já nasceu, os avós já nasceram aqui no Brasil, já são de mais tempo, né? Mas também de origem germânica? Germânica também. Freisleben, né? De origem germânica. Totalmente alemão. Uma coisa que eu observo também é
acho que isso principalmente vem do próprio povo europeu. A comunidade ucraniana também. Muito organizada. Muito organizada. Os poloneses, Malé, Cruz Machado. Eu vivi a experiência de fazer o filme do Antioco Pereira, né, O Herói de Cruz Machado, uns anos atrás. E aí passei a estudar, a fazer um pouco de pesquisa sobre a colonização dos poloneses em Cruz Machado, que na época pertencia, não era nem Cruz Machado, pertencia ao município de União da Vitória. Vieram com a mesma ideia de uma condição de vida melhor, chegaram aqui e passaram a muitas. E eu percebo assim, são comunidades muito organizadas, são muito unidas. Eu não sei se eu estou correto no que vou dizer, mas parece que são comunidades muito fechadas. Será que é porque eles passaram por todo esse sofrimento, as gerações passadas, que se fecharam um pouco ou não? Eu acho, pelo sofrimento que eles passaram, hoje eu acho que já não é mais tanto assim, mas eles eram fechados porque eles só tinham aquele grupo de comunicação entre eles. Pelo desconhecimento da língua e pela necessidade que passava, então um ajudava o outro, eles só ficavam naquela comunidade deles. Medo, sabe? O medo, porque já vieram com uma promessa que não foi cumprida, então vieram com um entendimento diferente, né? Do desconhecido, Brasil desconhecido. Hoje eu vejo que o Brasil abraça muito os imigrantes, né? Mais do que antes. Muito mais, muito mais. Eu acho que mudou a mídia, também ajuda um pouco a esclarecer um pouco. Na época não tinha comunicação, não tinha nada, então eles tinham só o ciclo pequeno deles, o grupo pequeno deles, e isso fez com que eles se tornassem muito fechados, né? Muitas famílias que estão no Brasil há bastante tempo, elas conseguem manter ainda esse costume da preservação da língua origem? Conseguem. Eu até os meus 7 anos eu não falava outra língua, só falava em alemão. Eu fui para a aula, comecei a estudar, eu não sabia nem dizer bom dia. Isso foi acontecendo enquanto eu fui para a aula depois, né? Mas eles preservam, tem comunidades muito fortes. Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, eles têm na grade curricular o alemão. O alemão. Então, ainda preserva muito. Entre Rios, no Paraná, é bem forte, né, o alemão. Muitas comunidades têm na grade curricular a língua alemã. Eu acredito que em outros estados tem uma presença da comunidade germânica. Mas os três estados da região sul se destacam porque é onde teve, acredito que a maior aglomeração e a permanência do povo germânico no Brasil. Onde eles também chegaram, né? Chegaram daí como a promessa que havia sido feita não era cumprida, ou em termos, pelo não entendimento, eles acabaram ficando nas redondezas da onde desembarcaram. E a grande maioria desembarcou Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e São Francisco, né, Santa Catarina, e daí no Paraná, Porto de Paranaguá. E daí foram sendo distribuídos. Distribuídos. E qual é a relação hoje que vocês, a comunidade aqui germânica de Porto União, da região, tem com o mesmo povo em outros estados? Existe um intercâmbio? Existe, um intercâmbio existe. É que a gente não vinha trabalhando, né, com a comunidade de outros estados e municípios, porque a gente sempre tem convida a comunidade de outros estados e tal, mas não era assim tão forte. Agora, com a aproximação dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, então ficou mais forte esse elo da gente se comunicar. Nessa comissão a qual a gente pertence, o Brasil tem quase de todos os estados brasileiros. Deve ter uns 18 estados participando. Que tem presença da comunidade germânica nesses estados. Da comunidade germânica. E Rio de Janeiro, por exemplo, a gente pensa Rio de Janeiro, mas é muito forte a comunidade germânica lá. Então, tem estados, São Paulo tem uma comunidade forte, Belo Horizonte, Minas, tem comunidade super forte. Então, não é só... Agora, o destaque, realmente, eu acho que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As mais fortes. Que aglomerou o maior número
de famílias. E que ainda tem o maior resgate, né, da cultura, que busca mais, né, que estão mais presentes. Em certas comunidades espalhadas pelo Brasil, perdeu-se também um pouco esse resgate e manter essas tradições culturais? Perdeu-se. E depois, até agora, as pessoas estão sentindo um pouco a falta, né, dessa cultura que deixaram para trás, né? Então vão buscando. E agora está sendo bem, bem forte. Eu vejo a comunidade científica aí, né? Os pesquisadores, eles estão muito atrás dessa pesquisa de saber o que aconteceu, como foi e quem veio. Vamos resgatar e vamos colocar para os nossos filhos também, para eles conheçam a nossa história. A gente precisa que não saber, se perca, né? Que não se perca. A gente precisa saber de onde que a gente veio, para que a gente veio, para onde a gente vai, né? Quem não tem história, quem não tem passado, não tem história, não tem presente, nem futuro. E a nossa comunidade local? Como que você avalia, quando eu digo nossa, porque faz parte da nossa sociedade. E a comunidade germânica aqui, Porto União, União da Vitória, e na região, não, parte sul do Paraná e parte Planalto Norte. Então, aqui, eu acho que ela é bem forte aqui. Existem muitas famílias e assim, agora, à medida que a gente está trabalhando, né, com as comunidades, a gente está vendo que a grande maioria tem alguma descendência, alguma ligação germânica. Ou é o pai, o avô, parente, né, tio próximo, que já teve uma ligação germânica. Então, a gente tá vendo que isso está muito forte, ainda está enraizado nas pessoas a sua história, né? O seu passado, né? E também não é um sinal de fechamento da sociedade. Não, né? Se ela abriu, ou quero que não, houve uma abertura e esses encontros acabaram acontecendo. Acontecendo. A gente vê muito as pessoas falando, aqueles alemães, né? Porque a gente pertence ao grupo, né? O Greenwald. Daqui a pouco vamos falar sobre o Instituto. Vamos falar sobre isso também. Então, as pessoas às vezes falam, os alemão. Mas não a gente tem italiano, a gente tem polonês, a gente tem ucraniano participando, então é uma comunidade, é uma mistura, uma comunidade aberta, né? A relação de vocês com as comunidades, principalmente as comunidades europeias aqui, é bastante boa, é ótima, não tem aquela coisa, não, é só os alemães e não abre... bairrista, assim, não tem isso não. E até bom que a sociedade saiba disso, porque às vezes passa a ideia que não, que é um grupo fechado, que não... Um pouco a maçonaria, assim, sabe? Que não abre espaço. Não. A gente tem de todas as etnias ali presentes, inclusive trabalhando, né? Voltando lá ao Instituto. Todas as etnias trabalhando lá com a gente, fazendo parte, sendo sócios lá do Instituto. Então, não tem nenhuma separação, não tem só os alemães, ou só descendentes de alemães. Não tem isso, não. Muito bem. Bom, gente, estamos conhecendo um pouco sobre essa trajetória de 200 anos da imigração germânica no Brasil e conhecendo um pouco também esse movimento dessa comunidade que é importante, que faz parte da colonização Porto União, União da Vitória, de outras cidades do estado de Santa Catarina, do Paraná, falando mais dentro da nossa região do Vale do Iguaçu. Mas a gente vai no intervalo, conhecer um pouquinho os nossos patrocinadores e você, amigo empresário. Se você quiser fazer parte, também divulgar a sua marca, a sua empresa, o seu serviço, entra em contato com a gente, porque o nosso Conversa Fiada só está começando e de portas abertas. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União da Vitória.
Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 988 60 0251. De volta com o nosso Conversa Fiada. Hoje recebendo a presença da Rainilda Fresleben, que é uma das pessoas que faz parte da Comissão Nacional de Comemoração aos 200 anos da imigração germânica no Brasil, que isso vai acontecer no ano de 2024. Já estão se preparando, tem muitas novidades, programas e eventos, e que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mas, Rainilda, o Instituto Grünewald é uma instituição bastante, é uma entidade bastante ativa na sociedade aqui. Como começou? Como que vocês se organizaram e criaram qual é a história do Instituto? É bem interessante essa história, até gosto de falar sobre isso. Então, teve um encontro de famílias, até foi da família Weber, né, começaram, e na família Weber, o pessoal gosta muito de cantar, né? E nesse encontro de família, eles cantaram, logicamente, e aí, de repente, surgiu um grupinho lá, por que a gente não se reúne uma vez por semana para cantar? Assim, informalmente, ele nasceu em 2001, desde lá, toda segunda-feira, o pessoal se reúne para cantar. Primeiro foi um grupo assim de 4, 5 pessoas. Pequeno. Daí foi aumentando, 10, 15, 20, aí foi indo. Aí quando o grupo já ficou meio grande, já tinha umas 40 pessoas participando, aí a gente pensou em formalizar, porque o grupo, a gente falava que era o grupo dos alemão. Aí em 2009, a gente criou o Instituto Cultural Grünewald. É uma OCIP, é uma organização civil de interesse público, e a gente hoje tem o título de utilidade pública municipal, estadual e federal. Porque tudo resultado do trabalho que vocês fizeram e que estão fazendo. Daí a gente começou a desenvolver para que serve esse grupo, para que a gente se reúne só para cantar. Não, vamos fazer alguma coisa útil para a sociedade. Então, no primeiro momento, vocês não tinham isso em mente? Não tinha. Era se reunir, cantar, por acaso, fazer uma comida gostosa. Vamos festejar e comemorar, a família reunida. E foi assim. Aí depois a gente pensou, mas é muito pouco, né? A gente só se reunir para cantar, ou só se reunir simplesmente. Vamos fazer alguma coisa para a sociedade. Aí a gente começou... tinha algum evento, né? A gente ia lá e perguntava se a gente podia ir lá vender alguma coisa, sabe? A gente foi. Aí a gente resolveu fazer uma linguiça aí. Foi 20... No primeiro evento que a gente foi participar, vendendo essa linguiça, a gente vendeu 20 bratwurst no evento todo, num fim de semana. Mas você sabe aquela história, assim, que o alemão, se você quer que alguma coisa dê certo, você diga para ele que não vai funcionar, né? O alemão é teimoso. Não. Teimoso é quem teima com o alemão. E daí, então, a gente começou fomos para a Alemanha, fomos pesquisar lá como que vivia, o que fazia. Fundamentação. Exatamente. E a gente, lá em Berlim, descobriu uma linguiça chamada Bratwurst. E a gente experimentou, achou que era muito boa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós íamos para cá, pegamos a receita, né, deles lá, só que tem alguns temperos que a gente não acha aqui no Brasil, né? Então teríamos que importar. O que a gente fez? A gente foi desenvolvendo o produto, e achamos uma receita adaptando aos temperos brasileiros. E aí o nosso parceiro, convidamos um parceiro, que é o Roça de São Miguel,
para produzir esta linguiça que a gente faz hoje, que é o nosso famoso bratwurst, né? Isso foi depois de um resultado de um período longo de pesquisa. É, exatamente. E daí também a gente já patenteou, tudo, já fomos buscar. E essa receita, você conhece, Sim, né? já. Sabe, é uma delícia. Você, amigo internauta que não mora na nossa região, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É delicioso e se tornou, sem dúvida nenhuma, um produto da nossa gastronomia que todo mundo gosta quando tem as festas e o Instituto está presente. É aquela fila, a gente tem que ter paciência para ficar na fila para comprar o bratwurst. Continue. É muito bom, é muito bom. Então, assim, nada é fácil, né? Então, a gente começou vendendo 20 sanduíches, depois fomos indo, né? Cada festa a gente foi lá, foi vendendo e fomos nos organizando também. Então, com todos aqueles sanduíches, vendendo, todo final de semana a gente tinha evento, é muito trabalho. E todo mundo, é uma equipe, eu sei que é uma equipe grande. Se torna um prazer você trabalhar, porque é uma equipe que é uma segunda família, né, da gente lá. E as pessoas vêm perguntar para a gente, quando que tem festa? Eu não posso ajudar. Então, hoje a gente já não tem mais o problema de falta de voluntários, que o pessoal vai, se apresenta e reconhece o trabalho que vocês estão fazendo há tanto tempo. E é muito bom. Então, a gente foi se envolvendo, né? Nós estamos na festa do Xixo, do Steinegger, a partir da 2ª edição. Então, todos esses anos a gente vem trabalhando. E a organização, o Greenwald, é uma organização que pensou em sobreviver com os trabalhos, tornou-se uma sociedade, tem sócios, e com o dinheiro que a gente arrecada, cada sanduíche que a pessoa come, ela tem um tijolinho lá na construção que a gente tem lá. E quando foi que surgiu essa ideia de vocês adquirirem um espaço e criar sua própria sede? Na verdade, não foi nenhum planejamento inicial. Foi naturalmente acontecendo? Naturalmente acontecendo. Quando a gente teve algum resultado de eventos que a gente vendia nossos produtos lá, esse dinheiro não poderia ser dividido entre os sócios. Não tem, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então, a gente foi juntando dinheiro e compramos um terreno. Vamos construir uma sede para nós poder trabalhar? Vamos. Então, assim, naturalmente as coisas foram acontecendo. Então, a gente primeiro comprou um terreno lá onde está hoje a sede, né, na rua Pedro Mazureste, lá, no bairro São Pedro, do lado da perimetral ali, né? E o outro lado também é a antiga estrada de ferro. Passa agora mas dentro quando vocês Instituto... adquiriram essa área, vocês já estavam em mente, já tinha esse planejamento de usar absolutamente. A linha de trem ali? Não. O trem, depois... Isso foi depois? Foi depois. Foi você já tinha adquirido o terreno? O terreno. Ali era uma mata fechada, né? E de difícil acesso até. E a gente foi limpando, arrumando, ajeitando, porque, na verdade, não tinha madeira nobre ou árvores assim. Não, era um mato baixo, fechado assim, né? Então, criava bicho, essas coisas ali. Então, a comunidade até ficou feliz quando a gente construiu ali, né? Abriu. Ali nós compramos 11 mil metros quadrados, o Instituto, com o tempo, foi comprou um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Aos poucos foi ampliando. E daí, vamos construir uma sede. Então, vamos construir. Mas tem que ser uma coisa de alemão, né? Lógico. Daí, então, surgiu aquela construção octogonal, que hoje está lá, linda, maravilhosa, e fizemos o primeiro pavimento, mas a gente quer mais um pavimento igual para ter a aula de gastronomia, de artesanato, escola de línguas, que hoje a gente tem música, dança e artesanato. Isso para a comunidade, não só especificamente para vocês, não. Para todo mundo. E no nosso instituto, ele reza que a gente tem 20% das vagas de qualquer atividade lá, aula que tem, é para pessoas carentes. Muito bom, muito bom. E a partir do momento que veio o interesse e a oportunidade de usar a linha do trem? A linha do trem faz uns 5 anos. O que aconteceu? A gente queria desenvolver alguma coisa em relação ao turismo.
E aí a gente foi pesquisando o que as pessoas gostavam aqui da cidade, o que gostam, o que queiram. E a coisa que mais pegou ali foi que saudades do trem. E aí já tinha sido um trabalho desenvolvido para resgatar a linha do trem ali, mas não sei, em algum momento se perdeu. Não foi para frente a proposta. O que a gente fez? A gente tem no grupo, você sabe que em grupo que você trabalha, você tem que ter pessoas que umas planejam, outras coordenam, as outras executam, e é desse jeito. E a gente tem todos esse tipo de pessoas lá no grupo. E daí teve um que estava planejando lá e falou assim, nós temos que desenvolver alguma coisa para trazer o turismo para a nossa cidade. Porque, perdão, Rainilda, durante muito tempo se pensava que em turismo a presença das cachoeiras que temos em Porto União e temos também em União da Vitória e em outras cidades. Mas o turismo é muito maior. Muito mais amplo do que a presença das cachoeiras. Claro que são belezas, são dádivas da natureza, mas é muito maior esse universo do turismo. Muito maior. E eu vou te falar uma coisa, eu conheço muitos países, eu acho que eu devo conhecer uns 30 países aí, e viajo bastante, gosto muito de viajar. E vou te falar uma coisa, que eu acho que uma das cidades mais bonitas que eu conheço chama-se Porto União da Vitória. Linda a nossa cidade. É limpa, é organizada, é um espetáculo. Em 2007, só fugindo um pouquinho do assunto. Por favor. Em 2007, a gente teve... os contabilistas trouxeram os Jogos dos Contabilistas do Estado do Paraná. E eu era presidente do sindicato na época. Tinha todas as estações, porque aqui é uma terra muito louca, né? Um dia chove, outro dia faz sol, outro dia faz calor. Mas foi muito importante, porque todos esses contabilistas do Paraná, eram em torno de 800 que vieram. Ficaram encantados. Ficaram encantados com a cidade, com a limpeza, com a organização da cidade. As duas cidades estão assim. As duas. E são lindas as duas. Exatamente. E você não pode falar em Porto União sem falar em União da Vitória, eu também não consigo fazer isso. Não tem como, né? Porque é muito ligado isso, né? Então, a gente achou que alguma coisa tinha que acontecer para desenvolver, para aproveitar essa onda, né, de turismo. Aí, esse planejador nosso lá, ele foi conversar com alguns empresários. Aí, o primeiro empresário que ele conversou, o empresário falou assim, você tem um projeto, eu vou ajudar. Eu quero colocar um dinheiro ali para o trem voltar, o projeto era o trem das Itinis, né? Sim. Eu quero colocar um dinheiro porque se não der nada certo, é um pouquinho que eu estou devolvendo por tudo que a cidade já me deu. Então é uma visão de empresário empreendedor, né? Exatamente. Eu vejo um espírito empreendedor nas duas cidades aqui. E quando você fala em relação ao trem, você veja, eu conheci o trabalho lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, aqui na Curitiba, Rio Negrinho, Morretes. E toda a história, essa trajetória da rede ferroviária, meu pai, meu avô, eu viajei de Maria Fumaça, pegava o trem, o presente que tinha quem passasse de ano na nossa família, era viajar das 7 da manhã às 7 da noite, 30 km por hora, até Ponta Grossa. Então, eu vivi tudo isso na minha infância. Papai foi ferroviário durante 30 anos. Então, olha e uma viagem experimental da Maria Fumaça, eu até disfarcei para que ninguém visse. Eu chorei, porque naquele momento... voltei ao tempo, voltei à minha história na infância, quando eu viajava com meu pai, com a melhor roupa, aquela gravatinha. A mamãe fazia umas comidas especiais para a gente comer, até para baratear a viagem. Lembro bem da batidinha daquele senhor que vendia na cesta de vime, vendendo os biscoitos. Guloseimas, né? E ver esse resgate que vocês estão tentando fazer isso durante esses anos, a gente está nessa torcida. A Maria Fumaça
Está quase pronta. Está quase pronta. Está pronta, a máquina está pronta. Mas Agora, tem a parte burocrática, né? Tem a parte burocrática. Deixa eu fazer um link do Instituto Cultural e Trem das Etnias. São duas coisas diferentes, são duas coisas à parte. Até bom que a sociedade compreenda todo esse processo. Que a sociedade entenda isso. É o seguinte, o Trem das Etnias foi o planejador lá, eu posso citar o nome, talvez, é o senhor Hélio, né, que foi Sim, puxando... claro. O Hélio Weber que começou, que teve a foi ideia. o articulador. Foi o articulador. Então, o que ele fez? Ele foi atrás dos empresários, teve 35 adesões, que as pessoas pagavam cota todo mês, que são 35 esse movimento sócios. De 35 empresários que... A SA tem 35 sócios. Então, ele não podia ser do Instituto, porque o Instituto é uma entidade sem fins lucrativos. Não pode receber recursos. A Rumo, por sua vez, que é a detentora do trem, ela não cede para entidade privada, ou seja, uma SA, ela jamais faria concessão. Então, a concessão da máquina é para o Instituto Cultural Grünenwald, que é uma entidade sem fins lucrativos. Hoje, essa concessão está com o Instituto. Entendi. Isso. Daí o licenciamento, ele aconteceu depois, claro, que o Instituto tem uma parceria, então, com o Trem das Etnias, tanto é que ele está lá na frente hoje, mas são coisas separadas, né? A gente abriu uma sala lá, onde o Trem das Etnias tem a sua sede lá, e nós funcionamos em parceria, porque daí nós temos a concessão, e a gente, então, fez uma parceria com o Trem das Etnias, que pode executar o projeto. Então, eles estão executando. Não vive sem outro. O Instituto passa a ser um parceiro. Um parceiro. Não vive sem outro. Eles não podem... Eu acredito que até parte da sua... É bom a gente estar conversando sobre isso, que uma grande parte, a sua maioria, imagina que tudo isso está inserido unicamente, diretamente com o Instituto. E não é. São empresários que investiram lá, que estão pagando a reforma da máquina. Estão apostando nesse projeto. No retorno aí, daqui a alguns anos, é um investimento a longo prazo, né? Porque mesmo que comece os passeios, o retorno não é imediato. Ele vai demorar, né? O investimento é alto. É alto. E a máquina está pronta, ela está pronta, apita, já fumaça saindo, a gente faz fogo de vez em quando. Isso é emocionante. E os vagões também já estão quase finalizando, já estão colocando os bancos, tudo. Porque tem um custo alto também. É altíssimo. E está lá no pátio do Instituto Cultural Grünenwald, ele está na frente ali. Então, vocês estão cuidando lá, e as pessoas podem até lá ver, faz uma visita ao Instituto e acaba vendo toda essa estrutura. Está tudo lá já prontinho. Mas e a situação do trecho? Como que está? Então a gente teve que refazer todinho o trecho, porque ele estava todo detonado, né? Era árvores caídas por cima, mato, terra, a água lá levou por baixo a terra, né? E ficava só o trilho. Esse investimento teve que partir de vocês? Da SA. Da SA. Dos associados lá da SA, dos empresários. Esse investimento alto. Alto, está em milhões aquilo já. Eu acredito. Então, daí eles estão refazendo tudinho. E a manutenção disso também. Eles já refizeram todo o trecho, agora estão mantendo, arrumando, para quando a Maria Fumaça começar a funcionar. A Rumo em si não fez nada? A Rumo, nadinha. E ainda, imagine que tenha dificultado até para ceder. Não? A Rumo em si, sabe o que é? Ela está fazendo a parte social dela, cedendo a máquina para o Instituto, cedendo, entre aspas, né? Porque, na verdade, ela fez um comodato, digamos assim, um convênio para o Instituto manter os trilhos. Então, na verdade, a gente está mantendo um patrimônio que é da Rumo. E você as pessoas que fazem parte, todas as pessoas que fazem parte do Instituto, eu também comungo, mas pergunto, vai mudar a visão do turismo para a nossa região quando passar a funcionar efetivamente esse projeto, né? Totalmente, ele vai mudar tudo. E a Prefeitura de Porto Velho tem um projeto muito grande, né, de uma
Eu acho que de um ponto que vai descer lá no Instituto também, né, que eles vão fazer. Então, o projeto é grande a longo prazo, mas é um projeto espetacular, que vai mudar toda a região aqui. Vai melhorar a economia, vai gerar emprego, isso aí. Divulgação. Isso é que é o turismo. E, sem dúvida nenhuma, a região inteira ganha com isso. A região inteira. E eu sempre digo, um dia que o Instituto Greenwald acabar, espero que nunca aconteça, esse patrimônio que tem lá não vai ser de nenhum de nós, nenhum dos descendentes de alemães que está trabalhando lá, não vai ser de nenhum de nós, porque é uma OCIP, isso vai para o município. Vai para o município. O município é que vai manter. Mas vocês estão trabalhando essa consciência de preservação em gerações de continuidade contemporâneas da comunidade germânica aqui. Tem que ter continuidade, né? Nossos filhos, nossos netos já estão participando, né? Para que tenha continuidade. Pegando esse teu gancho, claro que numa dimensão bem menor, mas a minha preocupação é a mesma. Eu estou completando 25 anos de movimento de teatro em União da Vitória e Porto União, na região. Eu já estou preparando alguns que continuam, tem alguns que estão há 6, 7 anos. Eu sempre digo, olha, gente, não fui eu que criei o teatro, mas eu estou fazendo a minha parte. Quando eu não estiver mais aqui, alguém tem que continuar com o movimento teatral. Não pode ser, não pode ficar só em uma única pessoa. Não pode. Tem que estar alimentando esse espírito de preservar. E assim, estou falando do teatro, começa lá na Grécia Antiga, para a informação do mundo ocidental, e estou aqui em União da Vitória fazendo teatro com um grupo de pessoas e sempre tratando. Temos que preservar, o teatro tem que se manter vivo. A mesma coisa é vocês com essa preservação da história da comunidade germânica. Tem que continuar. Mesmo porque eu acho assim, quem não vai saber o passado não tem futuro, né? Então, as pessoas têm que saber de onde que eles vieram, para quê, a que vieram, né? Exatamente. E até a ideia, Rainilda, da criação do Conversa Fiada. Conversa Fiada veio da minha mente no momento, mas eu espero que esses programas, esses episódios que eu estou trazendo às pessoas, eu tenho o maior cuidado que isso fique um documento histórico. História, né? Fica na história. Registrado na história. Exatamente. Eu sempre procuro guardar as coisas, tudo que eu posso arquivar, guardar. A gente tem esse cuidado lá para que a gente deixe a história. A gente não é eterno. Daqui a pouco a gente passa para que os outros também saibam como começou, o que aconteceu, o que fizeram. Exatamente. Você teve à frente, né? Até pouco meses atrás na presidência do Instituto? Eu estive na presidência do Instituto por 5 anos, porque o nosso estatuto rezava 3 anos. Daí, quando eu entrei, eu achei que 3 anos era muito. Daí, nos reformulamos, alteramos o estatuto, fizemos uma nova alteração com 2 anos. Aí veio a pandemia, aí eu tive que continuar, porque daí era injusto até colocar alguém nesse momento para dar uma continuidade. Difícil, né? Muito difícil. Então, continuei. Então, ficamos mais 2 anos, então completou 5 anos. Agora, por força do estatuto, só pode ter uma reeleição, né? Então, agora em março, eu deixei a presidência lá. Outra diretoria foi formada. Bom, que bom que a gente está conseguindo compreender um pouco esse dia a dia do Instituto, que as pessoas compreendam por que vocês se reúnem, por que vocês estão presentes em tantos e tantos eventos, que não é uma comunidade fechada, uma comunidade que abre espaço. Mas eu gostaria de saber o que está sendo feito, como que se chegou à Comissão Nacional dos 200 anos de imigração germânica no Brasil. E você que está representando a região toda aqui. Então, foi assim por acaso até. Eu tenho, por acaso, né? Tinha um amigo que morava em Medianeira, o Marechal Cândido Rondon, e ele tinha conhecimento era amigo do organizador que mora em São Leopoldo. Aí esse meu amigo, que já faleceu, inclusive, agora há pouco tempo faleceu esse meu amigo, ele disse, olha, se você quiser uma referência ou uma pessoa que vai te ajudar no desenvolvimento, vou te dar o contato de uma pessoa. Aí ele passou meu contato para ele, e esse organizador, que é de São Leopoldo, entrou em contato comigo. Falou, olha, nós estamos preparando a programação para os 200 anos,
e eu soube que vocês têm uma instituição aí, germânica, quero saber se vocês querem participar. Falei, nós queremos, né? Mas até Lógico. então eu estava imaginando que era para o Instituto, né? Aí logo veio o convite, né? Ah, você vai fazer parte da Comissão Nacional. Então tá, então estamos conversando, estamos organizando. E isso, então, quer dizer, os festejos vão acontecer nos estados onde tem a presença da comunidade germânica, certo? E em relação a uma comparação, como que estão os preparativos nas outras cidades, nos outros estados e aqui na nossa região, de uma maneira mais direta, Porto União e União da Vitória? Então, o que vai acontecer, na verdade, o ano todo de 2024 vai ter programações nos estados. Por enquanto, só temos a nossa, na programação, que é uma programação nacional. Então, Porto União vai apresentar uma programação, Jaraguá do Sul talvez outra, né? Não quer dizer que só uma vai acontecer no estado. Então, durante o ano todo? Durante o ano todo. Então, no estado onde tem uma representação, no município, na cidade onde tem uma representação, eles vão, pode colocar uma programação dentro dessa programação nacional. Eu tentei agilizar rapidamente as coisas e reservar uma data, porque ano que vem é um ano político e eu gostaria de não chegar muito perto do período político. Para que não haja uma conotação política dentro da programação. E aí, então, nós já marcamos a data, que essa nossa comemoração aqui vai ser de 18 a 26 de março, de maio de 2024. A programação oficial dessa comemoração aqui em Porto União. A nossa comemoração, essa programação vai para o calendário nacional. Vai para o calendário nacional. Então a gente já tem a programação, não totalmente fechada, sim, mas claro. 80% eu acho que ela já está pronta, e ela vai então para o calendário nacional. E é a primeira programação que está chegando lá no calendário. Sério? Sério. De todos os municípios, os estados que estão participando, Porto União, União da Vitória... Primeira, eu tomei a liberdade, passei uma prévia lá para o nosso coordenador, né, para saber se estava de acordo. Se era ele isso mesmo. Isso, ele ficou muito feliz com a nossa programação, que como é uma semana e diversos setores envolvidos aí. Eu sei que já tenho uma ideia, tenho uma prévia, mas que bom, isso é ótimo. E é sinal de que é a organização que vocês têm. E eu acho assim, que se você quer realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, tem que fazer logo, agendar, marcar, deixar marcado. Daí você tem tempo de organizar. E se a gente não trabalha isso, né, acaba... Com antecedência, acaba sendo um improviso no final. E a gente está tendo esse cuidado. Não fugindo, eu vejo assim, Santa Catarina tem uma presença, eu acho que o marketing que a comunidade germânica faz em Santa Catarina se destaca em qualquer outro estado. Você me falou que tem presença da comunidade germânica em mais ou menos 18 estados. Por que Santa Catarina se destaca tanto assim? E que não é aqui, em várias cidades, o estado todo. Todo, né? Dizem que a pequena Alemanha Exatamente. É Santa Catarina. As festas. Mas eu acho que assim, foi que as pessoas começaram a se... quando vieram, alguns vieram e a região era bonita, linda, mar, né, perto, e litoral, contribuiu, e as pessoas foram se estabelecendo e conservaram, né, essa união, essa comunidade germânica. Então, é uma concentração maior, acho, e organização, você sabe. Exatamente, organização, o povo europeu é assim, o povo europeu é assim. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas nós não poderíamos deixar de falar. Eu sei que nesse final de semana, esse final de semana não, hoje já, né? Hoje. O Instituto está com festa. Então, Winterfest. Nós temos festas temáticas no Instituto. Já tivemos a Osternfest, tivemos a Frühlingfest na segunda edição já. O povo, para gostar de festa, o povo alemão, né? Festa alemão quer comida boa e bebida, chopp, música, dança. Tanto é que nossa banda está lá tocando hoje, estão trabalhando lá. Então hoje, amanhã e domingo. A Winterfest. Junto com a Winterfest está acontecendo o 25º Enduro
nacional, o Enduro das Cachoeiras, né? Dos motociclistas. Que estão aqui. Que estão aqui. Ótimo. Com 5 modalidades participando. Tá maravilhoso. O evento lá, muito bom. E o que é legal é um evento turístico, trazendo gente de fora, vendo a potencialidade, a qualidade, o povo. E acima de tudo, eu digo assim, a comunidade tem que participar e tem que receber bem quem vem de fora, porque levam uma imagem da gente da melhor maneira possível. Então, o que a gente hoje ouviu bastante lá, que tem bastante gente de fora, já que o Enduro, ele tem participação, é um Enduro nacional, uma competição nacional. Então, tem do Brasil inteiro participando e espera-se em torno de 250 motociclistas até amanhã, que começa amanhã, 8h45, saída do Instituto. Então, o que a gente ouviu muito hoje lá, o pessoal falando? Que em todos os lugares que eles participam nunca teve comida próxima, eles tinham que sair do local para achar comida, ou eles fazerem as comidas ali. A gente tem tudo, hoje tem várias, tem risoto, tem sopa, tem pratos, muitas opções, muita variedade. Então, eles estavam super felizes de estarem no local onde eles podiam até fazer as Rainilda, e quem sai de casa quer facilidade, você sabe. Você que já viajou por tantos e tantos países, a gente quer facilidade. E que bom essa iniciativa do Instituto e de todas as pessoas que estão envolvidas. E hoje vai ter dança da quadrilha, vai ter tipo uma festa junina lá. Nos alemão hoje que lá. Bom. Olha, gente, você que está assistindo o nosso podcast, depois que terminarmos aí o nosso episódio de hoje, todo mundo, quem pode, aqui da microrregião, do Vale do Iguaçu, do Planalto Norte de Santa Catarina, vem prestigiar aí o Instituto Grünwald nessa grande festa nesse final de semana e assistir a essa etapa do Enduro Nacional. Falando em festa, falando em evento, eu quero convidar vocês. No próximo domingo, dia 2 e dia 3 de julho, agora, no Cine Teatro Luz, às 20 horas, o recital, a programação tão esperada, do Coral Cantar, que é dirigido pelo maestro Regis e também pela sua esposa, Thalita. Eu faço parte desse coral, é uma alegria, é uma proposta nova que o Regis e a Thalita estão apresentando sobre o canto coral. Ele é cênico, ele tem surpresas e trabalha com criança, com jovens e com cabeça branca como eu e barba branca assim. Então vocês estão convidados a prestigiar mais esse evento artístico-cultural, domingo à noite e segunda-feira à noite no Cine Teatro Luz, a partir das 20 horas. Rainilda, não sei se deixamos alguma coisa de fora, me faz lembrar aí, porque foi um assunto, tanta coisa que nós conversamos, tanta coisa interessante e o tempo passou. A equipe já está dando sinal que daqui a pouco temos que parar com o nosso programa, porque senão o YouTube vai acabar cortando lá. Eu acho assim importante convidar o pessoal para irem lá no Instituto, conhecerem o Instituto. Gente, vocês que participam, que cada sanduíche que vocês compram, vocês têm uma participação lá no Instituto. Ajudando. Um tijolinho que a gente está colocando lá. Então, vão lá no Instituto, a festa é muito bacana, a gente vê famílias lá participando, o local é espetacular, né? Acolhedor. E amanhã é um evento nacional que está acontecendo, que está sendo sediado pelo Instituto. Então, por favor, Winterfest, hoje, amanhã e domingo, estamos lá. Esperando vocês, venham, que vão ser muito bem recebidos e não vão se arrepender, porque tem de tudo lá para vocês comer, beber, é muito bom. Vocês entendem agora por que essa mulher faz parte da Comissão Nacional dos 200 anos da Imigração Germânica. Ela vende, ela é uma mulher bastante ativa na sociedade. Mas antes de terminar o programa, tem algumas perguntas. Vamos lá. Sempre o nosso convidado tem 1, 2, 3 perguntas. Surpresa, mas não se preocupe. Olha, como você vê a posição da mulher na sociedade hoje? Eu acho que a mulher só não está no lugar se ela não quer estar. Porque as possibilidades são abertas a todos. Eu vim para a cidade, eu tinha 16 anos, vim do interior, não sabia falar, não sabia nada. Como que eu busquei o espaço? Trabalhando, gente, buscando informação, lendo, viajando. E, olha, eu acho que não achei nada difícil.
Esse negócio que a mulher ganha menos que o homem, eu acho que é uma... As pessoas não deviam estar se preocupando com isso. A mulher tem que buscar o espaço dela. Espaço que é dela e é de direito dela. Que é dela e de Exatamente. direito, e ela vai estar lá se ela quiser. Com certeza, porque ela busca, ela vai ser respeitada dentro do trabalho dela, ela vai mostrar que ela sabe fazer as coisas e ela vai estar lá se ela quiser. Bom, falamos muito hoje sobre as etnias. Vamos lá. Muito bem, uma pequena mensagem à comunidade germânica e demais etnias. Eu acho que, por acaso, a germânica está sendo vista hoje aqui, localmente, como uma comunidade grande, uma comunidade maior. Mas isso não quer dizer que os ucranianos não estejam lá presentes, os poloneses presentes, os italianos presentes. Nós temos uma comunidade libanesa também. Libanesa. Então, eu sempre digo, gente, o Instituto Cultural Greenwald, lá, não é uma sociedade, não é um reduto nosso. É uma instituição que foi criada para a comunidade, para todas as etnias participarem. Por isso, se vocês notarem bem, o nosso grande projeto, que é o Trem das Etnias, chama como? Trem das Etnias. Então, que não está se pensando apenas na comunidade germânica. Então, é só interagir. Eu acho que está tudo construído bem bacana. Rainilda, muito obrigado. Sucesso para você, sucesso Obrigada. Para o Instituto. E que a celebração dos 200 anos da migração germânica, que contribuiu muito para o desenvolvimento do país, seja de êxito. E eu fico muito agradecido por você ter vindo aqui com todo o trabalho que vocês têm lá no Instituto e vir conversar com a gente. Foi um prazer muito grande, um bate-papo rápido, assim, passou tão rápido o tempo que eu nem vi passar. Foi um prazer muito grande mesmo, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. E a você, amigo internauta, na próxima sexta-feira, nós estamos de volta no mesmo horário, às 20 horas, no nosso canal, no YouTube. Mas se você quer ver uns cortes do nosso programa, vá lá no TikTok, Conversa Fiada. Vá também no Instagram, Conversa Fiada Cast, e nos ajude. Só estamos começando, é o nosso só 4º episódio. E eu espero que vocês, como que vão nos ajudar? Compartilhando, mandando mensagens, envia para os seus amigos, dá seu like, nos ajude. O nosso Conversa Fiada tem, acima de tudo, o interesse de trazer gente que contribua e que tudo que o assunto que a gente tem aqui seja assunto que fique marcado, não só como Conversa Fiada. Um beijo, até sexta-feira que vem. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União do Vitória.
A Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras, fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 98860 0251.